acompanhando a gente no YouTube. E agora vamos pegar até uma carona no que disse a doutora Beatriz Breves sobre a afinidade. A gente vai falar da relação homem-mulher, mas não a relação afetiva, mas a relação em vários temas aí. A gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de convivência. Nós estamos com o professor doutor Fabiano de Abreu, que é PhD em neurociências e mestre em psicologia, especialista em estudos da mente humana. Comecei fazendo uma abertura, professor Fabiano, exatamente sobre o convívio entre o homem e a mulher, que ele se transforma muito, né? Dá para começar explicando, para a gente bater um papo sobre isso, professor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Sim, boas as palavras dela. E existe uma necessidade de interação, isso faz parte também do processo evolutivo. Nós evoluímos porque tínhamos o homem e a mulher, obviamente. E essa parceria, ela é crucial para esse nosso processo evolutivo. E hoje eu fico até mais feliz, porque hoje o preconceito ele não é mais como era antigamente, a gente está evoluindo como ser humano, e a necessidade dessa parceria e também do envolvimento da mulher está sendo mostrado aí de maneira que a gente está entendendo melhor. Aqui em Portugal, por exemplo, até o meu pai comentou comigo essa semana, disse que tudo quanto é lugar que a gente vai só tem mulher. Eu falei, e na minha empresa a maioria são mulheres, porque são melhores de trabalhar. Finalmente vão conquistando espaço, né? Mas para a gente retomar esse assunto, professor Fabiano, foi a insegurança do homem que fez com que a mulher ficasse, entre aspas, no segundo plano? A gente falou, por exemplo, essa semana aqui na programação sobre o salário, que o da mulher é 20% menor. Eu posso citar alguns exemplos, óbvio que não vou citar nominalmente, mas, por exemplo, tem muita empresa que é familiar, que vai passando de pai para filho, mas quando não tem o filho, em vez de a filha administrar, o genro administra, né? Tem a ver com essa insegurança do homem? Essa insegurança do homem ela é histórica. O homem ele tem a testosterona, que faz com que ele seja não só mais forte fisicamente, mas como também a voz grave ela dá uma intimidade maior. E o homem acabou usando isso na história, para que a mulher não tivesse esse domínio em relação a ele, porque a mulher é multitarefa. A mulher tem um controle emocional maior. Inclusive, cientificamente, isso é explicado na anatomia do cérebro, em relação à amígdala cerebral, em relação ao córtex pré-frontal. Então, essa diferença teve relação com essa dominância masculina ao longo do tempo, por insegurança, como se inconsciente o homem já soubesse que a mulher poderia dominar. Mas essa questão do salário também faz parte do processo evolutivo. Elas estão se encaixando e tem mais vagas, então, dependendo do tipo de vaga, a gente tem que se preocupar em analisar os pormenores também. As mulheres ganham menos, mas elas estão com empregos que se paga menos. Nós não podemos comparar, por exemplo, 10 mulheres trabalhando na caixa do supermercado com o dono do supermercado. Então, esse processo também é evolutivo, é adaptativo, as mulheres estão conseguindo postos, aumentando o salário. Eu tenho, por exemplo, no meu centro de pesquisas, cientistas, mulheres, que ganham muito mais que cientistas homens, então isso é um tanto quanto relativo. A gente não pode julgar sem analisar os pormenores. Professor Fabiano de Abreu, e a competitividade, né? Tem também, não só aí, homem contra a mulher, mas, por exemplo, a gente já ouviu falar em ambientes de trabalho também que os homens se xingam entre eles lá, dali uma hora tá tudo bem. As mulheres, às vezes, não é assim que funciona. Isso falando genericamente, tá? Não estou dando nenhum exemplo prático aqui. A competitividade no cérebro do homem e da mulher é diferente também? É diferente, isso tem relação com o instinto, entre eles não apenas de sobrevivência. A gente fala do instinto, mas também temos o instinto reprodutivo, biológico. Então a mulher, ela compete inconscientemente com outras mulheres, de certa maneira, porque faz parte desse processo evolutivo, do processo do instinto reprodutivo. E o homem, ele acaba tendo um respeito pelo outro também por medo, por receio, porque sabe que você pode partir para uma briga e levar desvantagem em relação à força física. A mulher, ela não vai para a briga como o homem vai, historicamente. Ou seja, nós temos que entender que somos seres
um organismo em evolução e tudo há razão nessa evolução. Todos os nossos comportamentos têm priori instintiva. Por exemplo, a gente fala muito da ansiedade. A ansiedade tem relação instintiva pela sobrevivência. E ela move o ser. Então, nós não podemos esquecer que temos um instinto de sobrevivência e reprodutivo que move esse comportamento também. E eles podem se completar com essa evolução que o senhor está falando, professor? O homem se completa com a mulher se completa com o homem. Temos trabalhos que o homem pode ser mais eficaz do que a mulher e trabalhos que a mulher pode ter mais eficácia. Nesse período, nesse momento que a gente vive de rede social, de necessidade de interação, a mulher ela se encaixa muito melhor do que o homem. Essa interação social. Por isso que você vai ver mulheres mais empregadas do que homens. Aqui em Portugal, como eu dei de exemplo, você encontra mais mulheres atendendo pessoas, porque elas são melhores para atender pessoas. Pelo esse controle emocional que ela tem. O homem não, porque o próprio testosterona, os hormônios, fazem com que eles sejam mais impulsivos e mais agressivos. A mulher já se acalma mais, ela consegue controlar mais esse estado emocional e essa manipulação. Então, profissões que precisam dessa interação terão mulheres. E são a maioria das profissões. Então, elas vão estar em todo lugar. Mas isso é regra ou dá para ser trabalhado, professor? O nosso cérebro é plástico. Logo, você pode fazer a plasticidade cerebral e adaptar o cérebro para as situações. Mas fizeram pesquisas, por exemplo, teve um estudo nos Estados Unidos, colocaram mulheres e homens para dirigir tratores e tirar aquela pedra do lugar e botar em outro lugar sem esbarrar em nada. E os homens foram muito mais bem-sucedidos nessa experiência. E as mulheres, a única mulher, no caso, que se saiu bem, foi avaliar e ela tinha uma produção maior de testosterona que as outras mulheres, por exemplo. Mas, claro, com treinamento, com prática, você adapta o seu cérebro para que você faça funções do outro. Mulheres fazendo funções de homem e homens fazendo função de mulher. Legal. Vários assuntos aí a serem abordados com o professor Dr. Fabiano de Abreu, que é PhD em Neurociências e mestre em Psicologia, especialista em estudos da mente humana. Professor Fabiano, falando com a gente direto de Portugal, muito obrigado pela atenção, um abraço. Muito obrigado, um abraço grande e até a próxima. Até a próxima. São 2h49. Trânsito. Oferecimento.